Bom dia, meu irmão em Cristo Jesus, como é que está? Eu tenho certeza que muito bem, mas se porventura não está, confia no Senhor, busque ao Senhor, deixe Ele fazer morada na sua vida, amém? Glória a Deus, amém. Nós temos uma passagem interessante aqui, no final do ministério de Cristo Jesus, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus estava ali na última Páscoa, e depois, estando ali no Monte das Oliveiras, ele trouxe essa palavra aos seus discípulos. Mas o que me chama a atenção aqui, um episódio, é a atitude de um dos discípulos, que depois, através de um choro de grande arrependimento, ele transformou-se num grande apóstolo. O versículo então 31, Jesus está dizendo ali no Monte das Oliveiras, que então todos os que estão ali com eles, os seus discípulos naquela noite, se escandalizariam em Jesus Cristo. E diria assim, que ele então sendo ferido, as ovelhas, são os discípulos do seu rebanho, se dispersarão, fugirão, temerão. Muitas vezes na hora do vamos ver, quantas vezes aconteceu contigo no seu emprego, na hora que realmente vocês estão juntos ali por uma questão, mas quando chega o patrão, um que falou que ia, aquele que ficou incitando, jogando lenha na fogueira, na hora daquela reunião, cadê o cara? Cadê o fulano? Cadê o cicano? Só fica ali na mão de poucos para enfrentar o problema. Quantas situações nós já passamos na nossa vida, que pessoas estão do nosso lado, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa equipe, e na hora de reivindicar alguma coisa, na hora de querer se posicionar, fazer a sua apologia, ele se esconde. Então ele agita, ele movimenta, ele cita o grupo, mas na hora do vamos ver ele não aparece. Então isso é errado. Como é que pode alguém que está junto com você, luta com você, assim como Jesus, os seus discípulos estavam com Jesus. Jesus os escolheu a dedo, formou-os como alunos, como discípulos, formou-os na excelência da palavra, no domínio, na autoridade que foi o próprio Jesus Cristo, o pedagogo, o ensinador dos seus discípulos. Mas certa feita, Jesus, em outra ocasião antecedente esse texto, Mateus 26, Jesus falou para Pedro que ele realmente iria traí-lo antes que o galo cantasse 3 vezes. Ele disse: não, Senhor, de maneira alguma eu vou fazer isso, eu vou estar contigo, Senhor. Pedro, porque Jesus conhecia os corações. Mas um próximo futuro, aqui em Mateus 26, quando Jesus disse que todos vós, que eles naquela noite se escandalizariam em Jesus, diz o 32: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aí vem o 33, mas Pedro, aquele que disse que a toda circunstância defenderia Jesus e não o abandonaria, olha o que acontece. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Na verdade o texto é esse. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite aqui no Monte das Oliveiras, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Que tristeza, né? Que Jesus é o perfeito Filho de Deus. Como é que pode alguém como Pedro, chamado para ser pescadores de homens, Pedro que conviveu com Jesus, que peregrinou com Jesus, que andou com Jesus, e aqui ele já fica sabendo previamente que ele vai negar o mestre. Não faça isso, meu querido. Não negue o teu mestre, não traia o teu mestre. O nosso mestre é Jesus. Então quando chegar a hora do vamos ver, na hora que realmente as provações e perseguições vierem sobre a sua vida, que você mesmo, diante de circunstâncias de morte, que você se mantenha firme. Não abra mão de Jesus, mas se for necessário, abra mão do teu emprego. Não abra mão de Jesus, mas infelizmente, se for necessário, abra mão dos teus queridos que não querem que você fique perto de Jesus. Jesus em primeiro lugar. Jesus sempre, eternamente, enquanto vivemos, em primeiro lugar. Não troque Jesus pelos bens materiais.
Não troque Jesus por circunstâncias sociais. Mesmo diante de perseguições, sofra em Jesus. Seja apedrejado por Jesus. Seja esbofeteado por Jesus. Seja encarcerado por Jesus. Perca o seu emprego por Jesus. Porque a nossa maior alegria, o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. E o nosso alvo não é nas coisas desse mundo que perecem, que a traça e a ferrugem perecem. O nosso alvo é Cristo Jesus, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida, e estarmos eternamente do lado do Mestre, no lado da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, vivendo eternamente na Jerusalém celestial. E aqui disse Pedro: ainda que necessário for morrer contigo, não te negarei. Ainda que necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo: eu também não, Senhor. Eu também não, Senhor. Eu também não, Senhor. Eu também não, Senhor. Será? Pois bem, aí nós vamos no mesmo capítulo 26, o título é a negação de Pedro. E aconteceu assim no versículo 69, ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se, aqui Jesus já estava então preso, algemado, traído por Judas. Jesus já estava perante o Sinédrio, passando ali o martírio, e no início do seu sofrimento. Então vem que Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximaram-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou. Olha a primeira negativa de Pedro, confirmando o que estava ali dito no versículo 34 do mesmo capítulo. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E Jesus, sendo esbofeteado, cuspido, escarnecido, maltratado, olhando para Pedro, e Pedro olhando para Jesus e negando Jesus. Não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada, segunda situação, ouviu e disse ao que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, é a segunda, com juramento: eu juro, não conheço tal homem. Como pode alguém que andava com Jesus dizer: eu não conheço tal homem? Eu não conheço Jesus. 33. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, eles tinham certeza, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Olha só, jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 3 negativas que conhecia Jesus. 3 negativas que andavam com Jesus. Aí ele lembrou Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E o versículo 34, voltando, disse-lhe, no 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Na hora do vamos ver é que nós sabemos quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Finalizando essa palavra, saiu dali e chorou amargamente. Meu irmão em Cristo Jesus, certa feita nós sabemos que tem países que não adotam o cristianismo e que são totalmente pagãos, e se descobrirem ali, naquela linha, até mesmo dentro do ordenamento jurídico deles, eles matam os crentes em Cristo Jesus. Mas tem uma ilustração de um país, a este exemplo, que realmente perseguem os cristãos, são contra os ensinos da palavra de Deus. Imagina que, glória a Deus, Deus manda pessoas maravilhosas, missionários em todos os campos do mundo, porque é a nossa obrigação na grande comissão de pregar e fazer discípulos. Então, num determinado local como esse, que abomina a palavra de Deus, com certeza ali tinham crentes em Jesus Cristo, missionários.
E a cidade toda sendo movida, entre aspas, protegida por exércitos, sabendo que algum culto religioso voltado ao cristianismo que falasse de Jesus, eles já tinham ordem legal, ornamental, do ordenamento jurídico daquele país, para matar, para exterminar aqueles que realmente tinham a palavra, a Bíblia. Mas glória a Deus, nós temos os mártires de Jesus, os missionários do Senhor Jesus. E certa feita, num dos porões, de maneira escondida, estavam cultuando ali a Jesus Cristo e os missionários pregando a palavra. E de repente, naquele culto, nos porões desse país, dessa nação pagã, totalmente contra o Evangelho, chutando uma porta, entrou ali um soldado do exército daquela nação, e disse ali àqueles que estavam ali, supostamente aos olhos daquele soldado, que já tinha a ordem legal de exterminar, de metralhar, de matar qualquer pessoa que portasse a palavra de Deus ou falasse da mesma. Ele então perguntou ali: o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo culto a Jesus Cristo? Com a metralhadora ali. Uns com a Bíblia na mão. O senhor vai me desculpar, aquele moço me convidou, me deu esse livro preto, eu estou indo fora, eu nem sei o que é isso, nem sei porque eles me trouxeram aqui. O outro falou também assim: comigo aconteceu a mesma coisa, eu nem abri isso, eu nem entendo o que é isso, porque eu realmente sou da religião aqui desse país e não abro mão, mas me convenceu, me disseram que era alguma outra coisa. Quando eu vim aqui, eu fui surpreendido, também largou ali a palavra do Senhor nos bancos e foram embora. Cada qual dali dos 20 e poucos que tinham, você pode ter certeza que 17 arrumaram uma desculpa, deixaram a palavra de Deus e foram embora. Uns largaram no banco, outros largaram no chão, com medo de quê? De ser metralhado. Mas ficaram 3 nessa ilustração. E aí aquele soldado falou assim: e vocês 3? O que estão fazendo com essa Bíblia embaixo do braço? Nós somos de Jesus, nós amamos a palavra de Deus, nós morremos por Cristo, morrer é lucro em Jesus, nós não abrimos mãos de proclamar o Evangelho da salvação, o Senhor nosso Deus é que nos dá o livramento. Meu querido, aquele soldado, o que ele fez? Largou ali aquela espingarda, aquela metralhadora K-47, pegou uma das Bíblias que estava no chão, abriu a palavra e disse assim: glória a Deus pela ousadia de vocês 3, glória a Deus pela fé de vocês 3, glória a Deus pela firmeza de vocês 3 em Cristo Jesus. Eu também sou cristão, mesmo sendo soldado desse mundo pagão. Continuemos o culto. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui testemunhos de irmãos que, mesmo que pudessem perder a sua vida, estariam perdendo pela causa nobre de Jesus Cristo. Amado, meu querido, na hora do vamos ver, você fica com o emprego ou fica com Jesus? Na hora do vamos ver, você fica com as riquezas ou você fica com Jesus? Aquele que realmente na vida secular tem estado do seu lado, você fica com ele ou você fica com o mundo? Você fica com quem? Antes de tudo, o parâmetro aqui central é Cristo Jesus. Não abra mão do Evangelho, não abra mão do amor de Deus, seja fidelíssimo na palavra de Deus, mesmo que você sofra prisões, apedrejamento, insultos, constrangimentos, humilhação, prejuízo financeiro, que você lembre-se que o seu maior tesouro é Jesus Cristo. Se você não aceitou Jesus no seu coração, que você possa fazê-lo nesta manhã, que você possa tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Aceite, meu querido Jesus. E você que o tem há pouco, muito ou longo tempo, continue firme, mesmo diante das adversidades, não abra mão do Senhor Jesus. Amém?
Meu querido, se sentir no coração, inscreva-se no nosso canal. É um canal humilde, é um canal sem cenário, mas a nossa maior base é a palavra do Senhor, dita humildemente por um dos instrumentos dele, a minha pessoa. Que você possa passar essa palavra a outros e que possamos juntos, mesmo diante das adversidades, estarmos do lado de Jesus. Toque aí no sininho, né? Dê aquele joinha, aquele like, para que você também no sininho possa receber novas notificações. Que você tenha um dia excelente e mesmo diante das provações, não negue a Jesus. Não negue a Jesus pela segunda vez, não negue a Jesus pela terceira vez, sobre toda e qualquer situação que venha sobre a tua vida, porque Jesus é o nosso Senhor e a nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida e a certeza da salvação eterna. Muito obrigado, um bom dia, que Deus te abençoe hoje poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela tua vida.